de Entrevista volta novamente aqui à Câmara de Minas do Leão, onde eu tenho o prazer de conversar hoje com o vereador Paulo Freitas, presidente da casa, e o vereador Tubuna, que é o secretário. E o Tubuna é a primeira vez que participa do programa. O Paulo Freitas já temos vários contatos, né, Paulo? E é uma satisfação estar novamente aqui na Câmara de Vereadores, e isso demonstra o trabalho de vocês. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meu secretário, Tubuna. Bom dia os ouvintes aí da Rádio e TV Atualidade. Dizer que é prazer mais uma vez a gente poder bater um papo aí hoje com o nosso secretário, né? Alguns assuntos pertinentes que está ocorrendo aí na nossa cidade, enfim, nas cidades e no nosso estado e no nosso país, aí, as coisas tristes aí que infelizmente a gente pode até deixar de ver, mas não podemos deixar de falar e também de tentar dar a nossa contribuição, né, de alguma forma, enquanto público, enquanto pessoa pública, tentar entender o que se passa na cabeça de um ser humano que tem a capacidade de fazer o que esse cidadão fez, fazendo com que o nosso povo brasileiro fique polvoroso, fique abismado, fique, né? Então vamos, dentro desse programa, dentro do possível, falar sobre esse assunto e sobre o bom andamento da nossa Câmara Legislativa. Sobre esse assunto que falaste, aquela tragédia de Blumenau, eu quero só esclarecer uma coisinha, não leva muito tempo. A TV Atualidade e Rádio Atualidade, a rádio tem 7 anos, a TV 5 anos, nós decidimos há 5 anos atrás, quando abrimos a TV, que nós não divulgaríamos mais essa coisa de crime. Não divulgaríamos, porque o crime interessa a quem? Se é um crime de morte, interessa só a família que perdeu o ente querido. Tudo que se fizer em volta disso é para ganhar links, para ganhar mais audiência, será o quê? E também para divulgar ações criminosas. E não é o nosso projeto fim, não é isso. Então nós decidimos não mais divulgar essas ações. E isso nós não fizemos nos últimos 5 anos. E agora me surpreendeu porque nessa tragédia de Blumenau, Rede Globo, Bandeirantes, todos os grandes canais de televisão tomaram a mesma atitude. Não tão drasticamente como a Atualidade tomou, mas eles não divulgam o nome, né, do autor da chacina, não dão divulgação. Eu acho muito certo esse tipo de coisa, porque, principalmente esse caso de Blumenau, parece, até onde se sabe, que ele fez para ganhar manchete. Para ganhar manchete. E ao nós darmos manchete a isso, nós estaremos alimentando outras mentes doentes como essa. Mas, Tubuna, eu tenho aqui, o Paulo Freitas tem histórias e mais histórias na Câmara de Vereadores. 5 mandatos, né, Paulo? 6 mandatos. E tu o primeiro mandato. Mas eu noto que a Câmara aqui, o Paulo ao menos tenta fazer isso, não tem essa coisa de mais votado, menos votado, mais mandato, menos mandato, ele trata todo mundo igual. Bom dia, Sérgio, bom dia, Paulo, presidente, pessoal da Rádio e TV Atualidade que vai nos assistir. Estou no meu primeiro mandato e a gente vem no primeiro mandato, eu pelo menos particularmente, né, vim já com uma noção, com uma ideia de como é a Câmara de Vereadores, como é o mandato de vereador em Minas do Leão, mas a gente aprende muito depois que tu entra aqui para dentro da Câmara e dia após dia tu vem aprendendo e nada mais justo do que a gente também aprender com essas pessoas que já estão há mais tempo na Câmara, porque além de tudo, de não só ter mais mandato, mas são pessoas que já estão numa vivência, numa experiência dentro da política mais do que a gente, que está chegando agora. E aqui na Câmara não tem sido diferente, né? No mandato do presidente Paulo tem sido um mandato bem transparente, onde todas as decisões é conversada com todos os vereadores, né? Então tudo é aberto. O maior exemplo é a nossa transmissão hoje da Câmara de Vereadores pelo Facebook, onde foi conversado com todos. Essa entrevista aqui contigo, Sérgio Fernandes, é mais uma vez uma forma de transparência para a nossa comunidade, né, e para os demais vereadores, tanto que já não é a primeira entrevista que tu faz com o Paulo, hoje mais uma com o Paulo e hoje comigo aqui novamente, porque o nosso interesse aqui realmente é demonstrar para a comunidade o nosso trabalho. A gente não precisa esconder nada de ninguém, a gente está aqui a serviço deles, e nada mais justo do que a gente passar essa transparência para eles. Então, esse
início de mandato do Paulo, eu tenho certeza que o restante aqui na Câmara de Vereadores vai ser sempre seguir nessa linha. Então ele está de parabéns, eu acho que toda a mesa diretora e todos os vereadores também estão de parabéns nesse seguinte. Bom, o ponto... Agora é um elogio, né, do secretário. A gente pode dizer, mas também faz parte da mesa. Gente, aqui a Câmara de Vereadores de Minas do Leão é diferente. Não tem esse negócio de compadrio, não tem, nem na própria mesa. Claro que existe a concordância com os vereadores, porque se discute antes, mas todas as decisões são tomadas pelo colegiado, Paulo. Eu até para pegar um gancho do vereador Alisson, eu queria... eu não lembro o ano, eu acho que foi o segundo ano que eu fui presidente. Eu já fui presidente da Câmara 5 vezes. E a segunda vez que eu fui presidente da Casa, eu fui o primeiro vereador a transmitir a sessão da Câmara direto pela Rádio Sobral. Na época era a Rádio Sobral. Era diretamente, e era ao vivo. A segunda-feira eu fui... Passou outro presidente naquele mandato, aí quando eu assumi a presidência em janeiro, estava em recesso, janeiro e fevereiro, e eu disse que um dos meus projetos era transmitir a sessão da Câmara. E foi transmitido, eu fiz um contrato com a Rádio Sobral, eles vinham toda segunda-feira e transmitiam, direto, ao vivo, pela rádio. E na época, aquela época, já faz uns quantos anos, né? Não existia talvez as redes sociais, mas não era que nem hoje. Hoje as redes sociais elas atingem em questão de segundos. É instantâneo. É instantâneo, é uma coisa incrível, incrível mesmo. Então hoje, até agora, depois que surgiu Facebook, WhatsApp e essas outras redes sociais aí, os próprios vereadores são acostumados a filmar, só postar ali o que falavam. Aí eu dizia para os colegas que a Câmara de Vereadores tinha que ter uma página que transmitisse, né, pelas redes sociais, até para que a comunidade soubesse o que acontece, porque muitas vezes eu sou amigo de um vereador, mas não sou do outro. Ou acompanho o vereador Alisson, não acompanho o vereador Paulo, acompanho o vereador Daniel, não acompanho o vereador Cristiano. Então, eu não acompanho o trabalho do Legislativo. Então, ainda hoje tem alguns vereadores na casa que fazem a sua transmissão pelo seu Facebook, né? Mas aí é o seu trabalho. Eu procurei fazer com que, tanto na página da Câmara quanto na Rádio TV Atualidade, fazer com que as pessoas que nos acompanham, elas acompanhem o trabalho do Legislativo em si. Qual é o valor que é gasto, o que é gasto. Aqui eu tenho todos os... E durante o passar do tempo, a gente vai fazendo mais alguns programas aí. Eu quero colocar tudo, o que é gasto com diária, o que é feito com o dinheiro das diárias, o que se consegue. Tu pegou esse negócio da diária, para deixar bem claro para quem está assistindo. Pelo que a gente ouve falar, reportagens de grandes redes de televisão, diária é ilegal? É legal o vereador receber diária? Tem aqui uma resolução de 1999, de 2001, quando o município de Minas do Leão. Essa resolução foi refeita em 99, mas ela é de antes, de quando o município se emancipou. Sim. Existe uma lei, existe uma resolução que ampara. Essa lei, todos os presidentes dessa casa seguem ela, assim como qualquer outra lei, a lei que... Mas por que batem tanto em diária? Será que o vereador só faz diária na Câmara? Não, é que tem muitas pessoas que se aproveitam, inclusive muitos colegas vereadores nossos, muitos colegas nossos se aproveitam, tentando tirar algum fruto político, de que o valor que é ganho da diária é valor alto, é um valor que de repente não precisaria receber a diária para fazer o... Tudo bem, mesmo que alguns colegas possam pensar que isso é imoral, né? Os colegas têm essa visão, os mesmos colegas que fazem também as diárias, eles podem até dizer que é imoral, mas não é legal, é lei. E desde que eu assumi a Câmara, desde a primeira vez eu sempre digo, eu tenho uma cartilha aqui, o regimento interno da casa, dentro dela resoluções, dentro dela projeto,
uma delas é a reduções das diárias, onde por ali eu acompanho tudo. Tanto é que a Câmara de Vereadores nunca foi apontada pelo Tribunal de Contas por isso. Por nenhuma diária. Por quê? Por que eu disse que a nossa sessão da Câmara tem que ser transmitida pelo rádio, TV Atualidade, pelo Facebook, por tudo? Por quê? Porque eu vou fazer um relatório, tá aqui, relatório, para quem está nos acompanhando, relatório, despesa, gasto, e o que o vereador Alisson pode, o que o vereador Alisson conseguiu com o deputado federal agora? Esteve em Brasília agora esse mês de março. Ele conseguiu uma emenda para o município de Minas do Leão, que ele vai falar depois, que vai conseguir pavimentar talvez uma rua, não sei se é o caso dele, mas nós conseguimos com o nosso secretário, com o nosso deputado Redecker, nós já conseguimos dinheiro para trator, dinheiro que está ajudando o pequeno agricultor, nós já conseguimos dinheiro para vários e vários outros benefícios para as pessoas do município. Então tem que ver o custo-benefício, o que é gasto e o que se traz para dentro do município. Eu acho que o Alisson pode me ajudar com isso, dizendo que agora ele teve no Afonso Mota, que é o deputado federal dele, e conseguiu uma emenda bem significativa para o município. Eu estive em março, Sérgio, né, aproveitando o gancho do vereador Paulo, né, a gente esteve lá num evento, né, e não somente eu, né, a gente foi da Câmara de Vereadores, eu, o vereador Daniel, o vereador Leonardo Nunes, o vereador Léo Nunes, a prefeita Silvia, o vice-prefeito Lobão e o secretário de administração lá ontem. Nós fomos para um evento grande, lá que era a marcha, e diversas palestras para te ter uma noção do evento. Na terça-feira, quando esteve o vice-presidente Geraldo Alckmin, teve 9.000 pessoas no evento, cadastrada para assistir, para falar sobre o Pacto Federativo, sobre a reforma tributária, a questão do marco de saneamento básico, a questão da lei de licitações, que na verdade foi anunciado no evento que foi uma prorrogada até março do ano que vem. Era para ser agora em abril e conseguiram a prorrogação através de uma medida provisória. Esteve no evento Arthur Lira, senador Moro, governador Zema, deputados federais, senadores, os ministros, Margarete Menezes. Dá para ver que é um evento gigante. Para o partidário. Exatamente, não tinha todos, e tu sai com uma carga de conhecimento lá que é imensa. E aproveitamos, né, nesse curso, tudo com certificado, com registro. Hoje as pessoas acham que nós vamos no curso e tu pode sair, não. Hoje é tudo é um crachazinho com código de barra, tu tem que ter uma porcentagem do curso, faz a leitura para entrar e faz a leitura para sair. Né? É que as pessoas têm que romper um pouquinho. Quando tinha, eu cito como exemplo Triunfo, a farra das diárias que era Triunfo, não é agora, isso no século passado. Não, mas as pessoas iam para uma cidade, não tinham controle nenhum, só chegavam lá, se apresentavam e iam para, por exemplo, quando era Foz do Iguaçu, iam para Porto Stros, né, ali, né, Cidade das Cataratas, lá tudo. Isso. E só se apresentava no final pegar o certificado. Agora não, agora tem controle. Agora, se tu não tiver no mínimo 70% de presença no curso, tu não gera o teu certificado. E sem certificado não tem direito às diárias. Não tem direito, tu tem que devolver as diárias. Então tu vai lá assistir o curso, que também isso é lei na Constituição Federal. Se o senhor já assistimos palestras, principalmente do Dr. André Camilo, que é um excelente advogado da UVB, é direito pela Constituição Federal, as diárias, e principalmente em cursos, em aprendizado, aquilo que tu vai trazer para o nosso município. E após o horário, até agradecer ao deputado Afonso Mota e o chefe de gabinete, o Lino, e o assessor Leandro, lá em Brasília, que me atenderam às 19 horas, depois do final do curso. Ficaram na Câmara dos Deputados até mais tarde para me atender e me entregar em mãos um ofício onde eu consegui uma emenda de 120 mil reais para o município. É uma emenda que vai vir para a saúde, e já conversei com a prefeita Silvia. A princípio nós vamos ter uma reunião essa semana também para destinar. É uma emenda que vai ser destinada para a causa animal, tá? Principalmente para o controle de castração de animais. Aqui em Minas do Leão, que se rodar pela cidade, vê uma questão que tem muito animal solto.
Então vai ser um veículo, né, vai ser adquirido um veículo para fazer o transporte legal e adequado para os animais para fazer a castração. Então vai ser estilo um tax dog, vamos dizer assim, e vai ajudar também na fiscalização da agricultura, né, fiscalização ambiental e também para a questão da vigilância sanitária. Esse é o acordo para esse veículo ser utilizado para tudo isso. É uma coisa que a comunidade vai ganhar. O ano passado já tinham conseguido uma emenda que a primeira vez o município tem um carro para o Conselho Tutelar, 0 quilômetro, também do deputado Afonso Mota. Nunca o município teve um carro para o Conselho Tutelar usava o carro da Secretaria de Assistência Social. Se tinha um veículo, fazia visita, se não tinha, ficava. Então hoje o município, além de ter um carro 0 quilômetro, ganhou no Conselho Tutelar celular, computador, uma TV, um refrigerador, um ar-condicionado. Então o Conselho Tutelar foi todo equipado, porque também é uma causa que está crescendo muito aqui em Minas do Leão, é a questão de abuso sexual infantil. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. O deputado Lucas Redecker, que é do PSDB, anunciou na rede social, o vereador Paulo, um valor de R$477 mil para Minas do Leão. No curso, o vice-prefeito Lobão foi lá também depois do horário, na Câmara dos Deputados, falou com o deputado Redecker. O Redecker tem essa ligação forte com a região aqui, né? Tem forte, ajuda muito o município de Minas do Leão. Se pegar o que o Redecker já mandou de emendas para o município, tranquilamente hoje deve estar perto dos 3 milhões de reais. Tranquilo. Se pegar tudo que o Redecker mandou, está beirando os teus 3 milhões de reais. E isso não é um trabalho só dos deputados. Claro. Infelizmente, que nem o vereador Paulo falou, a gente tem que ir lá pedir porque não tem a divisão adequada dentro do município, estado e o governo federal. A pirâmide é invertida, o município teria que ficar com mais valor. Mas só que se a gente não for pedir, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que passar as demandas que o município tem. O eleitor, o munícipe, ele pensa que só existe a cidade dele, no caso aqui Minas do Leão, só tem vereador de Minas do Leão. Ele esquece que o país tem mais 5.500 municípios, cada município tem no mínimo 9 vereadores, no mínimo. Multiplica os 5.500 por 9. É todo mundo recorrendo a Brasília, tchê. Todo mundo. Então quem chora mais ganha mais. Exatamente. Então, e a bancada do PP também saiu de lá com 450 mil. Então nesse último mês que a gente veio com 1.047.000 reais de Brasília. Tá, e aí eu pergunto, Paulo, quanto, e Tubuna, quanto os vereadores gastaram, só para fazer uma comparação? Vou dizer que gastaram 100 mil reais, não gasta isso, mas vou dizer que gastaram 100 mil reais. Não. Tem 940 mil de lucro no mínimo. Não dá isso, não dá 5% do valor. Então se fizer a comparação, né, o que se gasta e o que se tem, claro, tem coisas, e eu sei que vocês fazem isso, dá para fazer aqui em Porto Alegre, tudo bem, mas dificilmente o deputado federal tem condições de manter gabinetes em Porto Alegre para assistir todo momento. É Brasília, querendo ou não quer, é Brasília. O que a gente tem conversado referente a essa questão de Porto Alegre é o seguinte: normalmente os deputados atendem a segunda-feira aqui em Porto Alegre. Aí tu imagina todos os municípios. Sim. Na segunda-feira. Eu fui ontem lá no gabinete do deputado Mota, né, conversar com ele para outras demandas, para ver a questão, pedir para ele dar uma atenção referente ao valor do governo federal para a duplicação da 290, que é importante para o nosso desenvolvimento aqui. Mas eu consegui a agenda para o dia 10 de abril, porque eu marquei antes de ir a Brasília no mês passado. Então, com 20 dias, ele disse, vou te conseguir atender. E mesmo assim eu cheguei lá, é um atendimento que é uma conversa curta e direta. Preciso disso, não tem mais, porque quando eu estava lá já tinha mais 5 municípios aguardando e ele tinha que ir a 1 hora para Brasília. E ficar lá porque hoje já é dia de sessão, terça-feira. Então ele diz, quando puder vai a Brasília. E quando a gente vai em marcha de vereadores ou prefeito, é mais complicado o atendimento lá, porque é muito mais gente para atender. Ele sempre diz, vem antes para a gente conversar, para a gente poder alinhar, se precisar ir nos ministérios é muito melhor, né? Então fazer mais agendas. Vou dar um exemplo, comparação prefeito de General Câmara, só de um senador, ele saiu com 1 milhão de emenda.
Ele saiu de Brasília com quase 5 milhões nessa última visita. Por quê? Porque ele já vinha indo a Brasília desde o ano passado. Por isso, Paulo, que eu digo, é necessário essas viagens. E tem uma coisa também, as pessoas acham que o vereador está aqui para pagar a conta de água do município, para resolver problemas pessoais. Não, o vereador é mais do que isso. O vereador é para resolver os problemas da comunidade. O vereador é eleito, né, de 4 em 4 anos, e quando eu sempre falo isso no período eleitoral, que a população de Minas do Leão, ela assina a nossa carteira. Eu digo assim, sempre o povo assina a nossa carteira de 4 em 4 anos, ou não, ou manda para casa. Tem muitos vereadores que já passaram pelo Legislativo de Minas do Leão e hoje não fazem mais parte. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tu tem que fazer o teu trabalho. E fora isso, claro que tu ajuda as pessoas. Município pequeno, nós temos um município pobre, nós temos um município de pessoas que precisam que tu acompanhe o vereador, acompanhe as pessoas na secretaria de saúde, leve até o médico, fazer um exame. Isso aí faz parte do ser humano, a gente ajuda, a gente faz isso. Mas o nosso principal papel enquanto vereador é legislar para o município, é votar a LDO, é votar a LO, é saber para onde vai o dinheiro que é arrecadado, é saber o que é feito com o dinheiro público. E todos os segmentos políticos tem o bom político, pessoal, particular, tem o bom repórter, tem o ruim, tem o maldoso, tem o que só vê maldade, tem o vereador bom, tem o vereador ruim, tem o advogado bom, e em todos os segmentos da nossa vida que a gente convive diariamente tem o bom e tem o ruim. Tem um vereador que realmente faz exatamente o que tu disse, vai nos cursos, não participa, não aprende, não traz uma nota, não traz do que fez, do que gastou, não traz nada. Porque quando nós chegamos, já que nós estamos falando nesse assunto de viagem, como é que funciona a nossa ida a Brasília? Como é que funciona para quem muitas vezes... Vamos lá então, vamos explicar. Eu quero ir a Brasília, sou vereador, quero ir a Brasília. Primeira coisa, tem que passar pelo plenário da casa. E os mesmos vereadores que criticam, são os leão na rede social, vêm aqui e votam a favor. De eles mesmos aí, e de outros ir. Primeiro, tu vai lá e faz uma comissão de sei lá, 4, 5 vereadores, um de cada bancada. O presidente da casa ele é nato em todas as comissões que saem do município. Isso é regimental, está no nosso regimento. E aí tu faz uma resolução, aquela resolução é votada em plenário. A partir do momento que todos os vereadores acataram a tua ida, vai, se os vereadores acharem que não. Então é uma coisa que é um processo que começa com aval do legislativo. É feito pelo, não é o presidente. É o poder. É o poder legislativo, não é nem o presidente, não é eu que digo, vai tu, vai o João, não. A gente senta, os líderes de cada bancada, ou define, dessa vez vai o líder do PDT, da outra vez vai o líder do PP, do MDB, e assim é feito. E aí é votado. Depois que é votado, tu vai, de lá tu traz nota de hotel que tu gasta, nota de tudo que tu gasta. E isso tudo é feito um processo, é aberto uma pasta que tem ali, que cada vereador ali coloca todas as suas despesas, tudo que gastou, tudo que fez, e um relatório de viagem. O que é o relatório? Saímos de Minas do Leão, vereador A, B e C, tal dia, o primeiro dia palestra, segundo dia visita ao gabinete, terceiro dia o ministério, quarto dia nós fomos na secretaria, enfim, um resumo de tudo que tu fez. Faz o relatório, tu coloca isso tudo dentro de uma pasta e o Tribunal de Contas em tempo real analisa. Se o Tribunal de Contas do Estado, que é quem analisa as contas da prefeitura, do executivo, do legislativo, né, até hoje nunca apontou nenhuma coisa, porque é legal. Isso é importante dizer, porque o Tribunal de Contas, lamentavelmente, ele não tem o poder para aprovar ou não. Quem aprova as contas, né, é o Legislativo. Conta da prefeitura, quem aprova o Legislativo. Sim. Mas tem uma coisa,
Tribunal de Contas pode apontar. Aponta. E nunca apontou nada na Câmara de Vereadores de Minas do Leão. De diária, não. Sim. Pois é. Já apontou, já teve nós já tivemos apontamentos, aonde o tribunal aponta e nós respondemos. Sim. Por exemplo, por que se muitas gastou vezes, tal coisa. por que foi comprado essa xícara? Porque tudo, quando o tribunal suspeita de alguma coisa, ele manda um apontamento através do controle interno da prefeitura. O controle interno da prefeitura aciona o presidente da casa, que recebe um e-mail, né, do TSE, e aí ele responde o que realmente aconteceu, o que foi que houve. O tribunal analisa e vê se é matéria de ser julgada, se é matéria de ser processada, se é matéria... Até hoje, os presidentes que passaram por esta casa, já teve alguns com apontamento. Mas todos responderam e todos foram absolvidos. Eu tenho um canal de TV Atualidade, reconheço TV pequena, TV regional, não tem problema nenhum. Tem grandes redes de televisão que tem repórteres, aí que eu não concordo. Repórteres que tu não conhece. A grande maioria não conhece. Repórteres são, não sei por que se escondem. E eu digo, se esconde na questão da diária. Giovanni Guizotti, por exemplo, ele só pega de coisas do município, é Câmara de Vereadores, Câmara de diárias. Mas qual o mal que tem a diária? E daí, para quem acusa, ele dá um espaço. Para quem se defende a Câmara de Vereadores, é tempo mínimo. Sim. Então, essas coisas que eu não concordo. Quando tu falaste mal político, mal profissional da imprensa, mal isso, tem esses problemas também. Agora, o Tubuna falou que também, questão das redes sociais, eu acho que a gente pode concordar ou não com o governo Dilma Rousseff, mas tem uma coisa do governo Dilma que eu concordei, e daí chamaram censura. Não é nada disso, que era a regulamentação das redes sociais, porque rede social hoje é terra de ninguém. Hoje ninguém é responsável, tu coloca o que tu quer, tu destrói a imagem de uma pessoa, destrói uma pessoa e ninguém é responsabilizado. E a Dilma tentou, me recordo, ela ficou uns 2 anos do segundo governo dela tentando regularizar e não conseguiu. Eu acho que vocês concordam com isso, tem que ter um regramento nas redes sociais, Tubuna. Tem que ter. Infelizmente tem que cuidar, principalmente hoje. Infelizmente os bons pagam pelos maus. Sim. Né? A gente teve um exemplo ontem aqui na cidade, né? Se espalhou uma situação já, e a gente hoje tem um nome que chama fake news, né? E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque principalmente numa cidade pequena que nem a nossa, tu espalha alguma notícia falsa, um boato, já dá um burburinho muito grande. Aí tu imagina numa cidade que nem Porto Alegre, tu começa a espalhar, vira um caos. Sim. Vira um caos numa cidade grande, por exemplo, imagina escola em todos os bairros, escolas grandes, imagina o policiamento tendo que se deslocar para ver se realmente é ou não essas notícias. Às vezes a própria polícia teve que criar um canal para isso, porque já estavam recebendo... Sem falar das denúncias falsas que eles recebem, isso aí também. E que prejudica demais. E aí já tem a rede social que vem e fomenta mais as coisas, né? E, infelizmente, as pessoas antes de publicar nas redes sociais, quando pegam o seu telefonezinho, o dedinho, não pensam, né, no que vão escrever. Muitas vezes vão e escrevem já às vezes querem até tentar ajudar, mas às vezes por uma frase mal feita já está feito o problema. Tem a questão do compartilhamento. Mas também. Deus o livre, compartilhamento, curtida, e hoje o que? Tu printa, manda no grupo de WhatsApp, em 1 minuto já está em todo o Rio Grande do Sul, praticamente, vamos dizer. Né? Já está em todas as regiões. Um está num grupo, espalha, outro vai no outro grupo, espalha. Quando vem uma notícia que era isso aqui, ela virou gigante devido a essa proporção que a rede social dá. E uma coisa para vocês assim, ó, e eu trabalho com a informação, eu preciso disso. Eu sei os prejuízos que tem, mas não tem problema nenhum, eu aceito. Quando é caso de morte, o que interessa, eu volto a dizer, só as pessoas envolvidas, a pessoa que perdeu um parente, uma pessoa querida ali, dá 5.000 curtidas. Quando tu publica alguma coisa de educação, aí tem 5 curtidas, 6 curtidas, a gente sofre com isso. É que nós também, nós como cidadão, nós não sabemos nos portar. Olha, eu vou te falar uma coisa pra ti, Sérgio. Eu tô aposentado, mano. Eu, 37. Quando eu comecei na política, tu tinha 13, 14 anos. A primeira vez que eu concorri foi antes de 2000. Né?
E uma coisa que me chama a atenção, isso vem evoluindo, né? Eu lembro das primeiras eleições, o Sérgio também jogou na época do PDS, eu era do PDS, antigo PDS, hoje PP. Eu sou do tempo da Arena e da MDB, Arena, tá? Para deixar bem claro. E a gente, como as coisas evoluíram de uma forma, que nós políticos, eu falo nós, assim, aqui da Câmara tem, por exemplo, tem eu, tem o vereador Dilon, o vereador Alceu, que nós vamos ter muita dificuldade. Nós já tivemos nessa última eleição muita dificuldade. Porque as redes sociais hoje é 80% da eleição. 80% da eleição passa pelas redes sociais, talvez até mais. Antigamente, o que nós fazíamos, na primeira eleição que eu me elegi pelo PDT, na época que o falecido seu Zueli, o eterno seu Zueli, ele se elegeu a prefeito, foi a primeira vez que eu me elegi a vereador, em 2000. E aquela época... Foi o segundo mandato dele, segundo. Tu te elegeu pela primeira vez, tá? Aquela época tu mandava fazer o santinho, as propagandinhas, e tu pintava a placa no galpão, botava camiseta, boné, estratégia, um bonezinho, uma camisa, e aí o teu militante ia pra rua pedir voto, e assim era a política. Hoje em dia, se tu andar o dia todo no Leão, no município de Minas do Leão, pedindo voto, ou visitando, tu vai visitar o quê? 10% da comunidade? Talvez 5%. E se tu entrar no Facebook e na internet, tu atinge 80%, no mínimo. 20% não vai ver. Só com um toque, né? 20% não vai ver naquele momento. Mas daqui a pouco, logo aí já vai ver. Então, hoje em dia, o mundo se tornou digitalizado de uma forma que os políticos mais velhos ou contratam pessoas que sabem fazer, especialistas nisso, ou está na hora de se aposentar. Né? Que, na verdade, o eleitor hoje, numa eleição, ele decide quem tem o melhor marqueteiro, né? Quem tem o melhor... Porque eu me recordo, na eleição, vocês nem sabem quem são os candidatos, mas eu vou dizer agora para vocês. O primeiro debate que teve na TV brasileira para o Senado, no período antes da redemocratização, foi Paulo Brossard, Paulo saudoso, inteligentíssimo Paulo Brossard, e Nestor Iosso, os dois candidatos ao Senado. Paulo Brossard do MDB e Nestor Iosso da Arena. Nestor Iosso era aqui de Candelária. Então aquilo foi um advento. O Rio Grande parou para assistir, porque nós não estávamos acostumados com isso. Agora hoje o debate se tornou comum, não, é como tu falou, tudo perde hoje para as redes sociais. E muitas vezes não tem debate político, né? Tu vai para esses debates, acusação atrás de acusação, as pessoas não mostram um projeto político para o Estado, ou para o município, ou para o país. Se torna muito mais numa batalha pessoal, ofensa, criticando, e não realmente uma forma de construção, né, política para nós. Isso que é muito ruim, né? Eu digo, graças a Deus, eu vivi a época da ditadura, mas graças a Deus eu senti na pele todas as consequências. Por exemplo, eu fazia movimento estudantil, na década de 70, 71, 72, até 79, quando eu vim embora para Butiá. Então, aquele medo que as pessoas tinham, e eu também tinha, na época eu não conhecia, nós só podíamos viajar nós éramos 20 e poucos na diretoria da UGES. Nós só viajávamos de 3, 4 no máximo, só 4. E numa viatura da Polícia Federal. Então ia um policial, 2 federais e 3, 4. Aí tinha 20 com um congresso, por exemplo, ia 5, 6 carros da Polícia Federal. Nós éramos todos registrados no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Nem existe mais essas coisas, tu é novo ainda, tu não tem noção do que se vivia naquela época. Tu também é novo, Paulo, não te preocupa em dizer que tu é novo também. Mas aí por que eu faço esse comentário? Porque as coisas evoluíram, mudaram, mas muitas coisas evoluíram para o lado ruim, para o lado negativo. Hoje, tu falaste agora, Tubuna, não existe mais o debate de ideias. Dentro da própria Câmara, e eu lamento dizer que dentro da Câmara de Vereadores, tem vereadores que ainda não entenderam o espírito, né, do legislador. Legislar, sentir a dor da população. Eles estão muito preocupados com a própria dor.
né? Quando deveria se despir desse sentimento pessoal. Mas dizem os estudados que vereador é vereador do outro, né? do povo. Do povo. Para poder intermediar, né? É o que diz. A palavra vem. E é verdade. A nossa maior função aqui dentro, né? Eu falei ontem aqui ainda na tribuna, é fiscalizar o executivo. Isso tem que ser o primeiro aspecto. É o primeiro aspecto. E eu falei ainda ontem, e citei ainda um exemplo que eu venho falando bastante aqui, que a nossa função é fiscalizar o executivo. A primeira função que é. E muitas vezes aqui a gente, infelizmente, não vê isso. Não vê isso. Vê mais uma questão que nem tu falou, é um discurso de promoção pessoal. Sim. Né? E não do bem comum. A gente tem que pegar a questão, nós aqui da Câmara de Vereadores, né? Nós temos que criticar sim o executivo quando tem que criticar e se elogiar também quando tem que se elogiar. Essa é a nossa função. E os projetos que vêm para cá é debater, é discutir. Se achar que não é bom, como já teve projeto, é não aprovar. Se achar que é bom, aprovar. Se o vereador não se sentir bem, tem direito de pedir vistas por mais certo dia, pede direito de vistas e vá estudar, vá buscar a fundo. Se achar que tem que mandar ofício para o executivo, manda ofício, aguarda o retorno. Se não tem o retorno, vai atrás. Mas essa é a nossa principal função. Por quê? Porque quem tem o poder de executar e assinar é o executivo. Sim. Não somos nós. Às vezes as pessoas acham que é o vereador que tem esse poder. Mas não somos nós. Nós temos o poder o quê? De fiscalizar, se achar que tiver que fazer uma denúncia, cobrar, chamar para a Câmara, pedir esclarecimento. Mas o erro, tá? Eu acho que já tempos atrás, mas pelos próprios vereadores. Eu digo porque quando naquela ânsia de se eleger, ele extrapolou as suas funções, que é aquele negócio da compra de votos, por exemplo. Tem muito disso. E outra coisa, vereador, volto a dizer, são 9, no mínimo 9 no município, o prefeito é um só. E ele, na ânsia, na necessidade de ver seu problema resolvido, ele vai procurar vereadores, ele tem 9 oportunidades, 9 que podem solucionar. O prefeito, eu digo, é um só. Então, eu acredito, se fala muito em reforma administrativa, reforma disso, reforma daquele outro no país, eu acho que tinha que haver aqui no país uma reforma política. Se achar uma alternativa de que os vereadores, prefeito, vice-prefeito, deputados estaduais, federais, senadores, pudessem realmente resolver o problema da população. Porque hoje não é esse a preocupação principal. Claro que o vereador, a gente sabe, o trabalho de vocês aqui é nesse sentido. Mas deputado estadual, ele não tem como resolver o problema do Estado. Não. Muito difícil. Muito difícil. Fica muito amarrado. Sim, daí... O que nós faremos? E agora eu digo mais ainda, a nossa região aqui, e isso é um problema sério, a região carbonífera é a região mais pobre do estado. A gente tem a região da fronteira isso, fronteira aquilo, a região não sei da onde. Não, nós temos um problema que eu acredito que quem resolveu o problema aqui, o Baixo Jacuí, para cá, do lado de cá do Jacuí, o único que foi Charqueadas, que com o fechamento da mina, fechamento da Aços Finos Piratini, que vendeu para Gerdau, né? Mina, o Poço Otávio Reis fechou, ela encontrou um novo perfil. Né? É um distrito que se emancipou de São Jerônimo, hoje tem o dobro da população de São Jerônimo. Mas também fica a 30 km de Porto Alegre. Aí que eu quero dizer, pertinho de Porto Alegre, e desenvolveu mais ainda, Paulo, quando tiraram aquele posto de ICMS que tinha ali. E agora estão querendo botar pedágio, para dificultar um pouco. Sim, aí nós temos esse problema na região carbonífera. E Charqueadas tem também a sorte deles, lá também tem uma Gerdau, né, hoje lá. Sim. Tem uma GKN, né, tem empresas grandes lá. Tendo uma que atrai as outras. Tem outra. E eu acho também um período, eu estudei lá em Charqueadas, um bom período, né, eu fiz o meu curso técnico de segurança do trabalho ali na escola do lado da Gerdau ali, viajava para lá. E uma coisa que tinha muito, eu não sei se é devido aos presídios lá, mas tinha muito policiamento. Sim. Lá nós andávamos, nós saíamos da escola, nós ia a pé buscar o ônibus, quando acabava a prova, soltava mais cedo, a escola ficava, o ônibus ficava próximo ao Tiradentes, a escola lá na Gerdau nós podíamos tranquilamente
10h30 da noite a pé, encharcados, não tinha perigo nenhum e sempre muito policiamento. Isso também dá uma segurança também, né? Não sei como é que é hoje. É mesmo, né? Continua a mesma coisa. Não sei como é que é hoje, porque faz muito tempo que eu não ando lá à noite. Tenho ido lá de dia, mas à noite não tem nada, mas no período que eu estudei lá, era extremamente tranquilo. Nós ia para a escola, uma escola que fica atrás ali, próximo à Vila Piratinho, acho que é Assis Chateaubriand, acho que não. Isso. Nós ia lá, que tinha um bar na frente, lá nós ia lá também tranquilamente de noite. Isso que nós éramos de outra cidade, às vezes tinha essa questão de quem é de outra cidade não pode ir para outra, tinha uma questão assim, mas a gente sempre e muito tranquilo. Né? Hoje eu não sei como é que é isso, ajuda também o desenvolvimento de uma cidade. Né? Dizer para ti, Charqueadas hoje tem um número menor de homicídios do que Butiá. Acredito. Menor do que Butiá. E tem quase 50 mil habitantes. Tem o dobro da população praticamente. Mais do que o dobro, mais do que o dobro. E tem menos da metade dos homicídios. Aí mostra alguns erros que se cometem. Né? E quando eu falei isso, fala-se na Gerdau, uma empresa grande vai atrair outras empresas. Nós aqui na região, para cá, Minas do Leão, Butiá principalmente, não tem essa preocupação de atrair uma grande empresa. E vai ficar sempre nessa, marchando, andando para trás, com esse senso agora, me parece, tá? Butiá diminuiu a população. Minas do Leão também, a princípio, acho que em torno de 600 pessoas, né? E a tendência é se agravar mais, porque nessas cidades, Butiá e Minas do Leão, a tendência qual é? É ficar aquelas pessoas que estão aposentadas. Vai se tornar a cidade dormitório. E o que se pode fazer, Paulo? Começar pela discussão que vocês tiveram aqui ontem, eu acho que foi, né, com a secretária de Educação, movimentos na área educacional. Vocês acreditam que a solução dos municípios, do estado, do país está na educação? Com certeza. Ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva com a secretária de Educação, juntamente com os alunos da AELOS, que é a Associação dos Estudantes do Município de Minas do Leão, que vieram até nós pedindo para que nós ajudássemos nas questões de transporte escolar, né, para eles, porque o município não tem a obrigação de pagar todo, porque a obrigação do município é a escola, é a educação básica. Então a gente tenta de todas as formas, né? É uma forma, sim, a educação é o princípio de tudo. Eu acredito muito na educação, eu acho que parte de tudo, nossos filhos, eu digo sempre, meu filho estuda, porque sem estudo tá ruim, imagina, né? Se com estudo tá ruim, imagina sem estudo. Então estuda, dá o teu máximo, graças a Deus os meus filhos estudam, e eu peço para que todos os jovens que nos acompanham busquem o seu espaço no estudo, se formar em alguma profissão, porque o mercado do trabalho está muito competitivo hoje. Quem não tem uma profissão, quem não é voltado a alguma coisa, está muito difícil. O desemprego está grande, ainda mais na nossa cidade pequena. Até Minas do Leão é uma cidade que tem desenvolvido algumas situações aí, buscando resolver alguns problemas de emprego, por exemplo, levando algumas pessoas do município para Rio Pardo, levando para Superpão, para Porto Alegre também. Porto Alegre. Então, o município de Minas do Leão não é um município que deixe de socorrer. Não, nosso município, ele socorre dentro do possível, né? Ele ajuda com o transporte dos funcionários que vão trabalhar, mas hoje em dia o estudo, além de ser tudo, ele tem todos os pais têm que buscar fazer com que de todas as formas para o seu filho estudar até o máximo possível. Agora, eu queria entender essa legislação, porque o município, e às vezes o munícipe não entende, está impedido legalmente, por lei, de contribuir com auxílio para estudante universitário, pagar o transporte. Tá? Aí paga-se muitas outras coisas que não tem, talvez seja necessário, mas a necessidade tão importante, tão premente como é o ensino. Né? Daí fica difícil para entender, porque o ensino universitário não é todos os municípios que tem. Não. Né? Não é todos que tem. Não, na verdade, se tu pegar o polo universitário, aqui no Rio Grande do Sul são 497 municípios, não dá 20% desses municípios com polo universitário. Então, na verdade, o polo universitário é bem curto.
É bem pequeno. E aí o município está impedido de auxiliar essas coisas que a gente não consegue entender mais. Mas e a reunião de ontem? Vocês tiraram algum proveito, alguma coisa que vocês possam contribuir daqui para frente? Como é que é feito aqui essa administração, executivo, legislativo, caminhando junto? Não, até aproveitar, eu acho que foi muito produtiva, e também o pessoal da associação entendeu como funciona a questão da Câmara de Vereadores, porque eles achavam que a Câmara poderia chegar e dar o dinheiro para eles, e não. Né? Até o ex-presidente Dilon, que é o vereador, deu o exemplo de quando ele foi presidente. Quando eu fui presidente, eu acordei com o prefeito que no final do meu mandato, o dinheiro que sobrasse da Câmara, eu devolveria para o Executivo e ele destinaria para a associação. E o presidente não poderia destinar direto para a associação? Não, o dinheiro volta para o Executivo, e o Executivo, se ele quiser destinar para a associação, destina, se não quiser, não. Então, o que ficou ontem foi produtivo porque eles entenderam isso. Sim. Né? E a secretária de Educação estava junto também. E a Vanderlete também, que é outra funcionária da Secretaria de Educação, estava presente. Então, o presidente Paulo já ficou combinado para o primeiro final de semana de maio, né, Paulo? 9 ou 8 de maio, vamos fazer uma reunião com o Executivo junto, a associação e os vereadores e a secretária de Educação. E os alunos, que é para a gente alinhar e deixar acordado alguma coisa nesse sentido, e já estudar também uma melhoria do repasse que é para a associação, porque hoje o repasse sai do recurso livre do município, sai em torno de R$90.300, tá? R$90.300. Aí estudar uma melhoria desse repasse para o ano seguinte, porque esse ano já foi aprovado a LDO, sim, o ano passado, né? Então a gente estudar... LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Exatamente. Então a gente estudar uma melhoria, tá? Para o ano de 2024, para eles já não ter esse problema que estão tendo em 2023, LDO, em 2024. E aí tem a Lei Orçamentária Anual. Então a gente foi produtivo nesse sentido. Para nós, para eles, acredito que também foi, porque agora eles entenderam como que funciona o trâmite legal. Porque infelizmente a Câmara não pode fazer isso. Não pode simplesmente chegar e destinar o dinheiro para a associação, não tem possibilidade. Na verdade, o legislativo, ele até tendo orçamento próprio, ele fica engessado. Ele não pode fazer muita coisa, e a pessoa não entende, né? Acha que pode tudo. Não pode, Paulo. Infelizmente não. Infelizmente não pode, e daqui um pouco, felizmente também, porque daqui um pouco as pessoas podem, né, não vou dizer aqui ou em outras que nem pode ter acontecido, de fazer a política própria com dinheiro público, né? Então tem que ter essa questão também para te fazer o certo, senão se torna uma farra, com perdão da palavra, né? É que tem a Câmara de Vereadores, o fim específico dela foi criada para fiscalizar o Executivo. Tudo que ela fizer, e continua até hoje. Foi criada com esse fim e continua até hoje. Há os vereadores, alguns que tentam, né? Alguns tentam até administrar o município. Sim. Né? E não é isso, Paulo. Sim, tem que saber o que é legislar e o que é executar, né? Pois é, eu digo, o assunto quando é bom, cara, a hora passa rapidinho, já estamos no final do programa. E eu fiz um programa direto, primeira vez que eu faço uma atualidade, entrevista sem comentários, sem comerciais. E já estamos no final do programa. E eu quero agradecer, começando com o Tubuna aqui, a primeira participação tua nesse novo formato que eu quero dar para cobertura das reuniões da Câmara, a Câmara de Vereadores aqui de Minas do Leão, focar mais no trabalho do vereador, né? E esse já serviu também para te esclarecer as funções do vereador, aquele que o vereador pode, aquele que não pode, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, não sabe, e aí aquela coisa, cria-se fake news, né? Exatamente. Eu quero te agradecer, né, por nos dar esse espaço, né, para a gente poder ter um canal também direto com a nossa comunidade, né? Então a gente está aqui para prestar o nosso serviço, que é servir a comunidade, que é fiscalizar o executivo, atender os interesses dele. E essa abertura aqui para nós é importante, né, para a gente poder estar cada dia demonstrando mais o nosso trabalho, uma transparência melhor. Quanto mais transparência
tenho certeza que vai dar mais respaldo para o nosso serviço aqui na Câmara de Vereadores. E não digo só para nós que somos da mesa diretora, digo para os 9 vereadores, porque é interesse comum. Aqui ninguém tem nada para esconder do seu mandato. Ninguém tem nada a esconder aqui na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. A Câmara, infelizmente, a nossa comunidade aqui, infelizmente esse ano não tem vindo aqui nas sessões, então essa questão do Facebook ajuda muito, essa transmissão hoje ajuda muito as pessoas a entender isso. Até a gente gostaria que a comunidade viesse mais na Câmara de Vereadores para poder assistir ou acompanhar pelo Facebook, para ela ver o que está acontecendo no município, porque às vezes as pessoas pensam, bah, o vereador lá não faz nada, ele não pediu, mas tudo que a gente faz é documentado para o Executivo. E além, se a gente não é documentado, as pessoas também entender isso, que aqui tem um pós-sessão. Tudo que a gente fala na sessão é gravado, é feito uma ata e depois é mandado para o Executivo. Então ele fica sabendo para melhorar uma rua, uma iluminação, né, uma melhoria numa praça, a questão de pavimentação. Então tudo é falado. Então esse canal aqui direto com a comunidade está sendo muito bom para cada um mostrar o seu serviço e mostrar o serviço da Câmara de Vereadores. Então agradecer o espaço, agradecer o presidente pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado e vamos seguir o trabalho, que isso é importante. Paulo, ele está cumprindo com o nosso objetivo da TV Atualidade Entrevista, o teu, que é dar oportunidade para os vereadores todos divulgarem o seu trabalho. Inclusive eu convidei o Alex, que é meu secretário da mesa, convidei o Michael também, que é o nosso segundo secretário. O Cristiano, ele está trabalhando, não pôde ir, mas eu gostaria de fazer uma reunião, eu vou fazer um programa com os membros da mesa. Eu queria só para encerrar, né, te agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer para vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham também pelo Facebook, que nós temos alguns projetos aí que vai facilitar quem gosta de acompanhar o Legislativo. Tem gente que não gosta e a gente entende. Nós queremos vamos reformular o regimento interno no nosso Legislativo e o regimento interno e a lei orgânica do município de Minas do Leão. Por que nós vamos fazer isso? Porque dentro do nosso regimento interno tem muita emenda que foi feita, né? Nós temos emendas aqui até de 97, 96. Já estão até desatualizadas, né? Nós vamos atualizar o nosso regimento interno e vamos atualizar a nossa lei orgânica do nosso município e vamos colocar à disposição da comunidade de Minas do Leão através da nossa página, através do teu programa. É que está falando aqui, acredito que a tua lei orgânica aqui, o regimento interno, não tem nenhuma uma coisa que discipline, por exemplo, as redes sociais. Eu acho que não tinha na época as redes sociais. Não. O nosso regimento interno, se eu pegar aí a data, ele é de 96. Ele está ali, o presidente era o seu Negrinho, José Carlos Souza Freitas. O seu Negrinho era o presidente. Que foi copiado do Gutiá. Que foi copiado. Sim. E a nossa lei orgânica, ela começou a ser feita para o pessoal pesquisar, né, de 1990, quando começou a se fazer aquela questão para a emancipação de Minas do Leão. E depois, em 92, teve a emancipação em 91. Então, o município em 92, desculpa. Então, em Minas do Leão, infelizmente, muita coisa mudou. Sim. Aqui nem a gente falou as redes sociais, mas tem outras coisas também. Tem que melhorar daqui um pouco o nosso plano diretor também. Então, a gente tem que se atualizar, que é o mais importante. Então, está sendo depois contratado. De tudo isso, vai ser contratado, vai ser feito. Junto com os 9 vereadores, vão sugerir, vai ser analisado item por item, vai ser tornado lei as emendas. E depois disso tudo vai ser disponibilizado nas redes sociais da Câmara, no Facebook, através do teu programa, vai ser colocado à disposição para que quando saia um assunto tipo de área, qualquer pessoa da comunidade, eu falo de área porque é o mais polêmico que nós temos aqui. Tem muitos assuntos muito mais polêmicos que esse que não vem para cá. Sim. Que acontece no município que não vem para cá. Mas quando vem um assunto polêmico, a comunidade que gosta de acompanhar o Legislativo vai poder entrar lá num regimento atualizado e olhar no artigo tal, o vereador falou que isso. Então, esse é um trabalho que eu já tentei fazer outra vez, não consegui, mas dessa vez a gente vai fazer, já está tudo organizadamente
né? A gente está só se programando aí para ver como é que vai fazer, e acredito que até o meio do ano já vai estar tudo dentro dos conformes. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado, Sérgio, por mais essa oportunidade. Um bom dia a todos, uma boa semana a todos, de paz, né, no coração de todos nós. Que Deus ilumine todos vocês que estão nos acompanhando, porque a gente pede a Deus que ilumine principalmente o dia de hoje, que está tão difícil, tão pesado, as coisas estão acontecendo muito rápido, as coisas estão fazendo muitas famílias sofrer, e que Deus deu alento a todas aquelas famílias, né, que passaram por o que passaram. E eu peço aqui, junto com o nosso colega aqui, nosso amigo Sérgio do Runa, peço que Deus cada vez mais olhe para as famílias, olhe para nós, principalmente para nós, né, cidadãos de Minas do Leão, para vocês de Minas do Leão, e para todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio TV Atualidade. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eu que agradeço a participação de vocês e digo, você que está aí do outro lado, continue assistindo a TV Atualidade. Nós temos uma vasta programação, 24 horas no ar todos os dias. Não é só o programa Atualidade Entrevista, tem vários outros programas. Continue assistindo a boa programação da TV Atualidade. E até a próxima semana.